Oi, gente. A aula de hoje, de redação, será sobre diário, o gênero textual diário, certo? E as páginas referentes a essa aula são 15, 16, 17, 18 e 19 do caderno 2 do sexto ano, certo? Então, dentro da nossa aula de hoje, nós vamos abordar o gênero textual diário e as duas classificações, que é o diário pessoal e o ficcional. O gênero textual diário, que deriva do latim diário, é uma palavra que faz referência a dia. É um tipo de autobiografia narrada em primeira pessoa que registra as vivências e sentimentos de um eu face ao mundo que o rodeia. Possui, por esse motivo, um caráter intimista e confidente. O escritor assume o seu diário como seu confidente, ele é seu amigo secreto, seu melhor amigo. Um diário pode ser usado com objetivos diferentes para memorial, relatos, lamentos, dentre tantas outras formas. Não tem uma estrutura fixa e adapta-se à necessidade da comunicação. A importância do diário está na possibilidade do seu registro histórico, que pode ajudar no desenvolvimento de pesquisas ou findar em uma biografia sobre alguma personalidade interessante. Então, o que nós precisamos entender dentro do gênero textual diário é que ele é uma descrição do que aconteceu durante o seu dia, do que aconteceu durante uma vida inteira. Era muito adotado antigamente, quando não se tinha internet, quando não se tinha essas tecnologias que temos hoje. Era muito comum as crianças terem, as meninas principalmente, terem o seu diário para escrever as coisas mais importantes do seu dia. Um dos diários mais famosos que nós temos, no acervo mundial é o Diário de Anne Frank, que se tornou um livro e ele se tornou um dos principais documentos sobre a perseguição nazista a judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Publicado em 25 de junho de 1947 por Otto Frank, que era o pai de Anne e o único dos escondidos que sobreviveu ao campo de concentração, onde Anne foi executada em março de 1945, com apenas 15 anos de idade. Então, o diário da Anne deixou de ser algo pessoal dela para se tornar um documento histórico, um retrato de do que os judeus passaram, nas mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. As características mais presentes dentro de um diário é a linguagem formal e na primeira pessoa. Você está falando de você. Você está falando o seu ponto de vista, como você vê o mundo, as suas tristezas, emoções, as suas alegrias, é o que você está passando. O diário é seu. Então, o que é escrito, lógico, é em primeira pessoa, que é o eu. Registro cronológico por páginas datadas e assinatura. Há um padrão, por mais que não haja uma estrutura fixa, mas o diário é natural e é de bom tom que você comece colocando a data daquele dia, para que você saiba qual é o dia que você está fazendo referência. A datação surge como forma de organizar a narração intercalada e fragmentária dos fatos imposta pelo ritmo cotidiano. Apesar de ser possível uma leitura descontínua e desordenada do diário, sem prejudicar a sua compreensão. É como se fosse uma nova história por dia, Cada dia é uma história, cada dia é uma narração. Então, se eu ler um dia e depois decidir pular 5 páginas e ler um outro dia, eu vou ter uma compreensão no contexto geral daquilo que eu estou lendo. Só que acontecem coisas que são contínuas, E que nós precisamos de vários dias para contar. De fato, o diário é íntimo, privado e secreto. No entanto, com sua publicação, a figura-se igualmente compartilha a partir do momento em que se
comunica com os outros, perdendo assim o seu estatuto de privada. Aliás, para os mais radicais, a sua publicação é mesmo uma contradição, porque se o diário ele é intimista e ele fala sobre uma pessoa, seus segredos, medos, alguns escritores defendem que não é correto você publicar um diário, já que nele a pessoa se desnuda, ela aparece sem armaduras, sem máscaras, ela fala daquilo que ela realmente é e do que sente. Nós temos um exemplo na imagem, o Diário de Anne Frank em quadrinhos, que é maravilhoso, tanto ele escrito em prosa quanto em quadrinhos. Os diários podem conter caráter real ou de ficção, que nós falamos lá no comecinho. Podem trazer experiências, sonhos, planos, segredos e outras intimidades. O Diário Brasileiro, que tornou-se famoso, foi o Quarto de Despejo, escrito por Carolina Maria de Jesus e publicado em agosto de 1960. A obra reúne 20 diários escritos por Carolina, uma mãe solteira, mulher negra, sem instrução escolar e moradora de uma favela de São Paulo. Os diários que resultaram o livro foram traduzidos para 13 idiomas e alcançaram uma tiragem de mais de 100 mil livros vendidos em um ano no Brasil. Na obra, a autora relata como é a sua luta para sobreviver como catadora de lixo na metrópole paulistana. A imagem é da autora Carolina Maria de Jesus, moradora de uma favela de São Paulo, que vendeu mais de 100 mil exemplares dos seus próprios diários. É um retrato. O diário, ele é um retrato. Ele é um retrato da pessoa que escreve e do meio que ela vive. Os diários temáticos. As várias temáticas do diário, certo? Vivências do eu é um ponto muito importante, porque você fala de si e daquilo que você vê e o que acontece ao seu redor. Relações do eu com os outros, você vai falar sobre você, sobre os seus amigos, sobre a sua relação com seus pais, sobre os seus sentimentos em relação às demais pessoas ou seres e objetos. Testemunhos de situações, porque o diário ele se torna muitas vezes um documento histórico, porque você retrata situações de uma forma muito simples e pura, digamos assim. Porque no diário você não vai rodear para escrever, você vai ser objetivo. Você vai escrever o que realmente aconteceu ali no seu ponto de vista. O contexto histórico, político e social em que aquela pessoa vive, certo? Se viveu no século XVIII, ela vai contar, a sociedade que ela vai contar dentro do diário vai ser diferente da sociedade que nós temos hoje. Se ela viveu na Europa, na infância e se mudou para o Brasil, por exemplo, na vida adulta, o que ela escrevia na Europa fazia parte daquele contexto social, fazia parte daquela cultura e agora ela está em outra cultura, é diferente. Então, o eu, ele se apresenta dessa forma, certo? Depende do contexto, daquilo que está por trás, daquilo que rodeia o eu que escreve o diário. Uma reflexão sobre as problemáticas. No diário você vai ter os problemas que afetam aquela pessoa, os problemas individuais, emocionais, as tristezas, as dores, os sentimentos, as revoltas, as faltas de compreensão, porque no diário geralmente a pessoa escreve o que ela não compreende, o que está difícil de entender na vida, quais são as problemáticas ali envolvidas. O que afeta o seu país, que são os nacionais. No caso do diário de Anne Frank, ela fala sobre tudo que ela passou em uma perseguição, certo? Como judia, ela foi perseguida pelos nazistas, nos alemães, liderados por Adolf Hitler, e na Segunda Guerra Mundial, para serem mortos, serem exterminados. Então, aquilo afetou o país dela, a nacionalidade dela, o povo dela, e ela descreveu no diário, que afetam o mundo, que são as internacionais. Por exemplo, ela estava
ela registrou, Anne Frank registrou muitas coisas que aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial. Ela descreve com detalhes como que ela entendia o que estava acontecendo por fora. E era internacional, né? A Segunda Guerra Mundial envolveu aí o mundo, claro. Confissões e confidências. Mais uma vez, o eu da pessoa nu, sem máscaras, sem precisar se esconder atrás de qualquer convenção ou de qualquer pessoa. Dentro de um diário, por ele ser privado, entende-se que a pessoa ela coloca ali, né, suas confissões, suas confidências, seus segredos, seus medos. Agora nós precisamos compreender qual é a diferença entre diário pessoal e diário fictício. Tudo que nós conversamos anteriormente tem a ver sobre o gênero diário de uma forma geral, certo? O diário pessoal e o diário ficcional, pelas palavras, nós já conseguimos compreender um pouco qual é a diferença disso aí. No diário pessoal, eu tenho relatos íntimos que devem ser lidos apenas pelo próprio autor ou autora. Já no diário ficcional, é uma obra literária. Foi criado. O autor cria um personagem que vai se revelando através do que registra no seu diário, com um formato de anotações pessoais, registrando assim suas emoções e vivências cotidianas. No diário pessoal, você tem uma linguagem simples, coloquial e familiar, sem preocupações literárias. No diário ficcional, como ele é feito para vender, ele é uma história inventada, imaginada, ele é feito para que pessoas leiam. Então, ele tem toda uma trama, uma estrutura diferenciada do diário pessoal. Gente, o diário pessoal é aquele que nós, pessoas comuns, escrevemos sobre a nossa própria vida. É o diário da professora Gabriela, é o diário de vocês, de cada um. É pessoal, é de vocês. Ninguém poderia ver. E o diário ficcional, ele é criado para que outras pessoas leiam. É uma história inventada, é imaginada, é ficção, é ficcional. Exemplo do diário pessoal, diário de Anne Frank, diário de um escritor de Fyodor Dostoiévski, que é maravilhoso. Ambos os diários que estão aqui nos exemplos, se um dia vocês puderem ler, leiam porque vale muito a pena. Em os exemplos de diário ficcional, é diário de Banana, diário de Sofia, diário de Adrian Mole. Então, são vários, inclusive tem alguns que são voltados para o público adolescente, para o público infanto-juvenil, e eles retratam a adolescência de uma forma muito bacana, justamente para que o adolescente, a criança que leia, consiga se identificar. Então, a estrutura textual de um diário, como você faz um diário, que é muito importante para a gente, para a atividade que vocês vão desempenhar. Embora não apresentem uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados da seguinte maneira: data e local, sempre tem que ter data e local, tá bom? São indicadas no início do texto, e o local e a data em que foi escrito, como numa carta, certo? No começo, bem no começo. Data. Você vai colocar a data, por exemplo, a data de hoje. Você coloca 25 de maio, certo? Belém, que é o local que você mora. Vocativo. Geralmente é incluído no começo do texto, como querido diário, querido amigo diário, meu querido amigo. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício pro diário, como se fosse um amigo de verdade. O corpo do texto, você vai contar tudo o que aconteceu, o que você quer contar, certo? Para o diário, o que aconteceu no seu dia. A assinatura. Normalmente os diários são assinados a cada dia no final do texto. Aparece o primeiro nome do autor e antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida, tipo boa noite, diário, abraços, diário, até amanhã. A estrutura textual de como fazer, ela está muito bem exemplificada aqui, certo? Você começa com a data, você vai escrever em primeira pessoa, você viveu, foi você que viu, foi você que criou
uma linguagem familiar, que é uma linguagem de como você fala, certo? E aqui do lado nós temos novamente um outro exemplo, já de um texto de uns 3 parágrafos maiores. Eu peço que vocês tenham muita atenção, leiam com calma esses exemplos para que vocês façam a atividade. Aqui são os exemplos escritos originais do Diário de Anne Frank, no Museu de Frank em Amsterdã. E aqui é a coleção do Diário de um Banana, que é diário ficcional. O de Anne Frank, ele é diário pessoal, e o Diário de um Banana é ficcional. Façam as páginas 15, 16, 17, 18 e 19. E o mais importante de tudo, vocês vão construir no caderno de redação, certo? Uma página de diário. Vocês vão seguir a estrutura do slide em que apresenta todo o passo a passo de como fazer o diário. Vocês vão seguir aquela regra e vão criar. Ou vocês contam o que aconteceu naquele dia com vocês, ou vocês criam uma história de um dia, tá? Eu não quero a história de várias páginas, não. Eu quero uma página de diário, o que aconteceu em um dia. E o que você escolhe qual é o melhor dia ou pode criar. Envie para o meu e-mail. Eu aguardarei, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, nós estaremos tirando solucionando as dúvidas de vocês. Até a próxima.